Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nunca sai de moda, né, que é a fibrose pulmonar idiopática, em especial nessa semana, que é a semana da conscientização dessa doença tão importante, para que a gente esteja sempre em dia, né, com aquilo que tem de novo a respeito dela. Primeiramente, gostaria de falar sobre os nossos apoiadores, e aqui eu vou descrever que são a da Shell, da Bayer, Boehringer, Ingelheim, Chiesi e Glenmark, da Janssen, Sanofi, Vertex e da Zodiac. E para abrilhantar a nossa noite, teremos 3 estrelas aí do mundo do interstício, a começar pelo Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira, que é professor assistente, né, da disciplina de pneumologia e do grupo de doenças pulmonares intersticiais da Unifesp. Também teremos aqui a doutora Maria Raquel, que é doutora em pneumologia pela Unifesp e que também é pneumologista e assistente do grupo de doenças pulmonares intersticiais da Unifesp. E, por fim, não menos importante, teremos o Dr. Ronaldo Cairal, que é professor assistente e doutor de disciplina de pneumologia do grupo do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou passar a palavra, primeiramente, à doutora Raquel, mas antes, não posso esquecer, para avisar aqui para todos que se alguém tiver alguma dúvida, queira comentar, fazer perguntas, a ideia é que o esquema hoje seja bastante interativo. E vocês podem perceber que embaixo ali tem o Q&A, que é onde a gente vai se comunicar, onde eu vou receber as perguntas e a gente vai respondê-las à medida que o caso for sendo apresentado e que a gente for fazendo a discussão. Então, por favor, para que seja o mais interativo possível, mandem questões e também, obviamente, ao final, se existirem dúvidas ainda remanescentes, a gente vai discutir um pouquinho para aqueles que deixarem para mais para o final, para mandar suas perguntas. Então, eu vou dividir a tela aqui, Raquel. Muito bem-vinda, boa noite, obrigada por estar aqui. E eu vou passar para você a palavra, então. Então, boa noite a todos, agradeço o convite de participar aqui, né? Uma alegria estar entre esses. Então, vamos começar, cara? A gente vai começar, gente, com uma discussão de um caso e a gente vai interrompendo para colocar as mensagens. Então, é um caso lá da Unifesp, um paciente masculino, sexo masculino, 69 anos, aposentado, trabalhou a vida inteira como pedreiro. A queixa principal dele era a falta de ar há um ano, e era um paciente que referia uma dispneia progressiva há um ano, mas era uma dispneia de grau leve, de 1 para 2. Na primeira consulta, em novembro de 2014, ele estava com MRC de 2. Ele queixava tosse seca, e principalmente pior no período da manhã. Negava sintomas de refluxo, negava ortopneia, dispneia paroxística noturna e negava perda ponderal. Pode seguir, cara? Não tinha nenhuma comorbidade prévia, mesmo com essa idade, não usava nenhuma medicação de uso contínuo. Era um paciente ex-tabagista com uma carga tabágica de 6 maços anos e tinha cessado o tabagismo há 30 anos. Como eu já comentei, ele trabalhava em construção civil por 40 anos, com exposição a cimento, e tinha exposição a mofo em domicílio. Ele já tinha sido afastado nos 2 últimos anos. Ele mudou de casa, a gente considera isso importante, né, porque realmente mudar de casa que talvez vai aliviar a exposição. Pode passar, Karen? E no exame físico, ele saturava bem ao repouso, não tinha nada de específico, exceto no aparelho respiratório, que tinha presença de setores finos em velcro. Pode passar? E não tinha nenhum sinal característico de doença do tecido conjuntivo. O restante não tinha nenhuma alteração. A primeira função pulmonar que ele nos apresentou foi essa, que tinha uma CPF, um BF1 dentro do normal, mas já tinha uma difusão levemente reduzida. Ele realizou o teste do degrau a gente realiza em torno de 4 minutos, subindo e descendo no degrau mais ou menos de 20 centímetros, medindo a frequência cardíaca e a saturação inicial e final. Então, ele desaturou nesse teste do degrau, foi o de 97 para 89. Trazia um ecocardiograma, que inicialmente a dispneia foi pensado que era alguma coisa cardíaca,
tinha uma fração de ejeção de 65% e o restante normal do eco. Pode passar? E os primeiros exames que foram solicitados foram as provas reumatológicas, que além dessas, depois ele realizou mais outras duas em tempos diferentes e todas foram negativas. Aí a gente vai mostrar a tomografia. Quando a gente vai vendo a tomografia, a gente vai vendo que as alterações são mais subpleurais, né? E ela começa, se acentua mais nas bases. Tem um reticular, bronquiectasia de tração, pode ir passando devagarinho, cara, e vai passando contínuo. Não chega a ter favelamento, só esse reticular periférico, subpleural, e vai se acentuando à medida que vai se aproximando das bases. Aí você vê que pele broncovascular, a gente não tem nada. É uma tomografia que eu não trouxe aqui a fase de expiração, mas não tinha aprisionamento aéreo. Tem um pouco de vidro fosco associado a essas bronquiectasias de tração, e quando a gente vai descendo para a base, a gente vê que isso se acentua. Mas não chega a fazer ainda formar favelamento, só mesmo bronquiectasia de tração. E aí, quando chega na base, a gente percebe claramente que a doença piora um pouco, né, mas mantém subpleural, com bronquiectasia de tração, discreto vidro fosco associado e o reticular. Aí agora a Karen vai levantar umas questões. Perfeito, Raquel, muito obrigada. Então, nesse momento, né, quando a gente tem uma história de um paciente que tem acima de 60 anos, um paciente que tem uma história de dispneia, um paciente que tem estertores em velcro associado a essa dispneia, e que, além disso, tinha uma exposição, né, que a Raquel até comentou quão importante foi da questão da retirada, né, da exposição. Aí eu pergunto para o doutor Pereira, como que a gente avalia isso, doutor Pereira, em termos de o que é relevante em termos de exposição? A partir de quanto que eu devo imaginar que uma exposição é relevante para a gente fazer o diagnóstico diferencial? Acho que principalmente nas duas doenças que mais se mimetizam, né, que seria a FPI com o pH. Então, acho que a dúvida comum sempre é a gente pensar o quão relevante é uma exposição para eu passar a pensar que ela poderia ser um diagnóstico diferencial de pH. Tem esse tanto de exposição que a gente consegue fazer essa diferenciação? Essa pergunta é bastante difícil, né? Na diretriz, né, do CHEST, né, eles classificaram as exposições para pH em ausente, indeterminada e presente. Quer dizer, então, é aquela história, você tem um morfinho no banheiro, isso aí é relevante para ter diagnóstico de pH ou não? Então, isso não é determinado, até porque isso depende muito da sensibilidade individual, né? Para o indivíduo ter pH, não basta ele poder, não basta ele querer, ele tem que poder, né? Então ele tem que ter uma constituição genética, etc., para conseguir ter a doença, né? Então é sempre uma pergunta difícil, mas o valor preditivo negativo no Brasil é alto, quer dizer, se o indivíduo não tem uma exposição, na imensa maioria dos casos, 97, 98% dos nossos doentes com pH, eles têm alguma exposição que a gente consideraria relevante. Então, o valor preditivo negativo, nesse caso, é mais importante. Ele não tem história de exposição, e isso tende a afastar a possibilidade de pH. Na fibrose pulmonar idiopática, a gente sabe que tem algumas exposições que predispõem o indivíduo a ter fibrose pulmonar idiopática. Então, não seria idiopática, mas claramente algumas ocupações, por exemplo, o indivíduo trabalhar com pó de madeira, né? Isso a gente vê no ambulatório mesmo. Tem vários estudos caso-controle mostrando que quem trabalha com pó de madeira tem um risco maior de ter fibrose pulmonar idiopática, por exemplo. Então, algumas exposições, mesmo a sílica, por exemplo, etc., podem favorecer o surgimento da fibrose pulmonar idiopática. Perfeito, obrigada, Vera, para a gente ver exatamente que esse termo, né, dá uma angústia, assim, o idiopático, a gente sempre quer tentar descobrir aí que ela deixe de ser idiopática para ficar mais clara, né, para a gente, como a gente deve manusear o paciente assim.
E aí eu já emendo a pergunta para o Dr. Kairala, inclusive até o Dr. Alano está perguntando aqui, a respeito do padrão tomográfico. Ele pergunta se esse é um padrão que você consideraria como sendo um PIL provável. E em segundo, se em sendo PIL provável, em vigência de uma exposição, a gente conseguiria, Dr. Kairala, excluir a possibilidade de pneumonite por hipersensibilidade. Então, a exposição não é tão importante, essa tomografia é uma tomografia com padrão de PIL provável. Será que isso me ajuda a excluir que isso seja pneumonite por hipersensibilidade? Boa noite, é um prazer estar aqui na discussão, tão bem acompanhado. E além do fato da exposição ser uma coisa duvidosa, como o Pereira comentou, o padrão tomográfico também nem sempre consegue ajudar de forma definitiva um diagnóstico ou excluir, especialmente na pneumonia de hipersensibilidade, que é uma doença que pode se apresentar com vários aspectos na imagem, desde eventualmente até um aspecto de pneumonia usual definitiva, até um aspecto de um padrão de mosaico. Nem sempre tem aquele padrão clássico de micronódulos centrolobulares ou áreas sugerindo pneumonia de organização. Então, o espectro da imagem na pneumonia de hipersensibilidade é bastante amplo. E esse padrão que nós observamos, que a Raquel descreveu, que é um padrão de pneumonia intersticial usual, provável pela ausência de faveolamento, mas tem todos os outros componentes que sugerem esse diagnóstico, ou seja, predomínio periférico, áreas sugestivas de fibrose caracterizado pelas bronquiectasias de tração e uma intensidade maior nos lobos inferiores, na região supradiafragmática. Então, com esse dado tomográfico mais a história, fica difícil um diagnóstico de uma doença imunomediada. Restaria aí principalmente a pneumonia intersticial, a pneumonia de hipersensibilidade e a fibrose pulmonar idiopática como os diagnósticos mais prováveis. Perfeito, obrigada. Aqui, no fundo, eu acho que é a discussão de sempre, né? A eterna dúvida se isso é pH ou se isso é fibrose idiopática com exposição. Acho que isso é a dúvida de todos. Fala, doutor Carol. Em relação à função pulmonar, é interessante que a Raquel mostrou uma função que a espirometria é normal, mas é normal no limite inferior, né? Ele tem 80% de capacidade vital. Então, na hora de interpretar esse dado, deve lembrar que provavelmente há 2, 3 anos atrás, ele também era normal, mas possivelmente ele vem perdendo a função no decorrer dos últimos tempos. Perfeito, inclusive até porque a própria difusão, né, já reduzida, que é um marcador às vezes mais precoce, já está ali discretamente reduzida, né, mostrando realmente isso que você acabou de comentar. E desatura no teste de esforço. Exatamente, e que é importante a gente fazer, né, alguma medida de avaliação, principalmente em termos de exercício, quer seja teste de caminhada, teste do degrau pela praticidade, enfim, para que a gente consiga também ter essa noção do esforço, né, às vezes a gente fica muito tranquilo com a saturação, com a oximetria normal no repouso, mas esse é um dado já que deve ser levantado de forma precoce. E aí eu pergunto, né, que eu acho que essa é a dúvida sempre do $1 milhão, que é se é pH, se é fibrose idiopática,
o que a gente vai fazer, né, para a gente conseguir tentar fazer esse diferencial? E aí eu pergunto, doutor Pereira, o papel do lavado broncoalveolar, né, em vigência principalmente desses guidelines novos, aonde que ficou colocado o lavado, uma vez que ele a princípio não seria recomendado, né, quando a gente pensa em fibrose pulmonar idiopática, mas como aqui a gente tem essa questão da pH muito forte, exposição muito forte, como que fica o papel do lavado aí nesses pacientes, nessa avaliação? Seria interessante para esse paciente ou por ele ter uma doença mais fibrosante, não? Na diretriz da fibrose pulmonar idiopática, da TS, o lavado não é recomendado basicamente quando a gente tem um padrão de PIL típica, né? Se você, enfim, qualquer paciente que tiver favelamento na tomografia, não se recomenda, mesmo sendo pH, raramente a gente vai ter linfocitose no lavado broncoalveolar quando o indivíduo tem padrão de favelamento. Então, nesse contexto aqui, que o indivíduo tem um padrão de provável PIL, não tem favelamento, né? A gente poderia ter, se fosse pH, uma determinada proporção de indivíduos com linfocitose, em torno aí de 30%, 40% no máximo, né? Então, na suspeita de pH, poderia ser feito, nesse caso, se houvesse uma linfocitose, poderia ajudar no diagnóstico diferencial. Lembrando que a gente considera hoje em torno de acima de 30% como indicativo de linfocitose, né? Perfeito, doutor Pereira. E aí só mais um detalhe, doutor Carala, com relação à tomografia, já que você comentou, eu queria saber a sua opinião a respeito dessa questão do favelamento, né? Uma vez que a Fleischner comentou que, a princípio, uma linha, digamos assim, já poderia ser considerado favelamento, se eu encontro essa linha de cistos, né, não necessariamente empilhados, se isso você já considera como sendo favelamento ou não, se você prefere imaginar que eu teria que ter realmente esse alinhamento, ou que seria um favelamento precoce, essa linha única, qual que é a sua opinião em relação a essa questão da linha única de favelamento? Acho que essa é uma discussão interessante e eu já ouvi num simpósio um colega radiologista dizer se tem um cisto, ele lauda como presença de favelamento, né? Acho que é uma questão de interpretação. Você pode até descrever como discreto favelamento. Se nós fizermos uma ampliação dessa tomo, talvez a gente identifique em algumas regiões um ou outro área de favelamento, mas habitualmente o que nós consideramos é uma visão mais geral da tomografia, né? Para bater um martelo como um padrão usual típico. Mas nesse caso, independente da presença ou não de favelamento, ele tinha exposição, né? E isso, de qualquer forma, já dificulta um pouco você fazer o diagnóstico a priori de uma pneumonia idiopática, né? Apesar dele ter os dados pré-hipótese bastante fortes, né? Homem, idoso e ex-tabagista, que seria um forte direcionamento para a fibrose idiopática. Perfeito, excelente. Eu acho que talvez esse radiologista deva ser o responsável por a pneumonia intersticial usual ser chamada de usual, né? Já que qualquer cisto é favelamento, daí nasceu o nome usual. Mas enfim, Raquel, vou passar de volta a palavra para você, então. Vou passar para o próximo slide para você comentar um pouquinho a respeito aí dos que a gente discutiu. Ok. Então, conforme foi comentado, a gente lembra que esse paciente chegou para nós em 2014. Então, a gente tinha, pode seguir os slides, né? A gente tinha, na época, primeiramente, o guideline de 2015, né? 2011, quer dizer. Então, assim, existe mesmo essa questão da pneumonia intersticial usual definitiva, que isso ficou bem estabelecido desde os trabalhos da década lá, dos anos, né, de 2000 e poucos,
quando que se biopsiava esses quadros e via que tinha um valor preditivo positivo em torno de 90% disso ser pneumonia intersticial usual na biópsia. A partir disso, esse padrão não é mais biopsiado dentro de um contexto clínico sugestivo de FIP, descartando, é claro, as outras causas de pneumonia intersticial usual. Na sequência, pode seguir. Sempre lembrando, então, que nesse padrão definitivo vai ter esse favelamento que antes era chamado pio possível, né, na época. O pio possível, ele não tinha o favelamento. Pode passar? Pode passar até chegar no guideline novo. O que mudou do guideline novo de 2018 foi que aquele padrão que era chamado de pio possível, ele foi dicotomizado, vamos dizer assim, né, improvável e indeterminado. O pio definitivo continuou com os mesmos critérios, né, que é um predomínio basal e subpleural, e tendo favelamento além da bronquiectasia. Podia ter algum indivíduo fosco associado, mas seria discreto. E o pio provável teria essa mesma distribuição, mas teria só o reticular com bronquiectasias ou bronquiectasia de tração. Eles acrescentaram um novo padrão chamado indeterminado, que realmente ele fica sem encaixar nesses padrões pio provável, pio possível, e o diagnóstico alternativo, que na verdade vai lembrar outra doença, e ficou aquilo, às vezes, que não sabe bem dizer como definir. Ou é um padrão discreto, incipiente ainda, uma FIP começando, ou então são padrões que têm vários achados que se misturam e não consegue determinar. Então, à luz do guideline anterior, seria pio possível e atualmente seria pio provável. Dentro desse contexto, pode passar, cara? Depois que foi publicado esse guideline de 2018, existia antes uma publicação da Fleischner de 3 meses anteriores que colocava que no padrão pio provável, talvez a biópsia não seria recomendada. E aqui no guideline de 2018, coloca-se que a biópsia pode ser recomendada condicionalmente. Pode passar? Depois dessa publicação, ficou biopsia ou não biopsia, vamos dizer assim, o padrão pio provável. Pode seguir? Achava-se, então, que 50% dos casos, a maioria dos pacientes, poderia ter benefício, os outros não, ficou essa dúvida. E o próprio Dr. Ragu, pode passar o próximo? Ele publicou na sequência esse trabalho, esse slide faz parte do próprio artigo, onde ele coloca que a biópsia não é mandatória, mas ela vai depender da suspeita clínica de FIP. E o que a gente pode considerar também com a epidemiologia, né, talvez, das doenças, né? Pensando nos lugares de alta prevalência, por exemplo, de pH, se tem essa questão da exposição. Então, ele coloca, se tem uma suspeita alta em relação à fibrose pulmonar idiopática, você tem só bronquiectasia de tração, mas isso é distribuído de forma subpleural e com predomínio basal, talvez depois de uma discussão multidisciplinar não pense, não vale a pena biopsiar e pode ser considerado fibrose pulmonar idiopática, descartando todas as outras causas de pneumonia intersticial usual. Agora, se a suspeita clínica é baixa, tem algum outro fator confundidor, é importante biopsiar e depois uma discussão multidisciplinar. Pode passar? A gente lembra, então, eu trouxe esse slide para mostrar, esse é o registro das doenças pulmonares intersticiais que foi aí capitaneado pelo Dr. Pereira, e a gente vê que no Brasil a prevalência da pH é muito alta. Quando a gente vê aqui, o que mais foi prevalente de todas as doenças terciárias registradas foi a pH, então de 24,3%, seguida das doenças do tecido conjuntivo, e a FIP ficou em torno de 10%. Pode passar? E mais tarde a Regina fez essa tese dela, né, Regina Tibana, onde ela avaliou 50 pacientes que tinham padrão pio provável na tomografia e que tinham realizado biópsia pulmonar cirúrgica. Essas biópsias e essas tomografias foram revistas e nesse padrão, após discussão multidisciplinar, o que a gente vê que foi preponderante de diagnóstico foi a pneumonia de hipersensibilidade fibrótica. Tinha 19 casos, em torno de 38%.
E a fibrose pulmonar idiopática ficou em torno de 12 casos, 24%. Mas você vê também um leque de diagnósticos outros que tinha também dentro desse padrão. E mesmo quando tirava a exposição relacionada com os casos, a prevalência de FIP ainda permaneceu menor que 50%. Então, pensando nisso, pode seguir? A gente ficou, na época, questionou pela exposição, por esse padrão, se não podia, se tinha indicação de fazer uma biópsia pulmonar cirúrgica. Aí talvez valha a pena comentar, mas a gente sempre coloca que o impacto clínico da informação obtida na avaliação histológica, a gente sempre deve avaliar a balança risco-benefício, se a gente vai mudar a conduta, então vale a pena biopsiar, né? A sobrevida esperada justifica também que eu faço esse procedimento para eu acompanhar o paciente a longo prazo. É uma decisão médico-paciente, né, fundamentada na necessidade de fazer o diagnóstico, estabelecer prognóstico e conhecimento dos riscos. E tem a questão da mortalidade, que às vezes, se num procedimento eletivo, a mortalidade não é tão grande quanto, às vezes, tem alguns trabalhos colocando, tem trabalho até indicando biópsia e exacerbação. Eu acho que vale a pena aí perguntar para o pessoal, né, se eles indicariam a biópsia, qual biópsia. Perfeito. Pergunta aqui até para o doutor Pereira, então, já que a Raquel comentou sobre a questão da biópsia, né? A biópsia qual? Como que a gente faria essa biópsia? Qual que seria a sua opinião, por exemplo, doutor Pereira, em relação à biópsia, à criobiópsia? Principalmente quando a gente pensa, né? Ok, a criobiópsia para uma doença como a pneumonite por hipersensibilidade, que é mais centrada em via aérea, como que ficaria a acurácia desse diagnóstico quando a gente pensa em pneumonia intersticial usual? E até a equipe da Sara Tomassetti mostrando que isso seria possível, qual que seria a sua experiência para a questão do diagnóstico da criobiópsia, qual o papel dela nesse diagnóstico diferencial, principalmente entre fibrose idiopática e pneumonite por hipersensibilidade? No paciente com esse padrão de PIL provável, um padrão de fibrose, vamos dizer assim, não típica de PIL, eu acho que é uma boa indicação a biópsia, a criobiópsia, né, transbrônquica. E como a Karen comentou, né, então na PH a gente tem uma lesão basicamente centrada em vias aéreas, então o rendimento da crio, embora esteja sendo amplamente estudado, né, está sendo mais avaliado recentemente, mas a gente vê que no nosso centro, realmente o rendimento da criobiópsia na suspeita de pH fibrótica mesmo, para ajudar no diagnóstico, é bom. Lembrando que a região centrolobular, então, ela é bem acessada, né, na criobiópsia. Claro que a gente pode não encontrar célula gigante ou granuloma, mas existem alguns achados que indicam fortemente que se trata de uma pH ao invés de uma fibrose pulmonar idiopática. Por exemplo, se o indivíduo tem uma metaplasia peribronquiolar muito exuberante, que sinaliza que há uma agressão bronquiolar, se existe um acúmulo de macrófagos dentro de alvéolos xantomatosos, né, que também indicam obstrução bronquiolar. Então, a gente pode ter sinais, chamar diretos, a presença do granuloma mesmo, células gigantes, e até sinais indiretos do diagnóstico pH. Em relação a PIL, essa é a pegadinha, né? Então, a PIL é aquela história, a gente na criobiópsia vai acessar a região centrolobular. Ok, a pneumonia intersticial usual, que é o substrato anatomopatológico da fibrose pulmonar idiopática, ela tem uma distribuição periférica e, né, perilobular, né, e bem periférica. Então, os trabalhos mostram, e mesmo aquele trabalho australiano que comparou a criobiópsia com a biópsia cirúrgica, que realmente você não tem, muitas vezes, todos os achados na criobiópsia. Então, o grupo da Itália, da Tomassetti, do Coletti, né, eles querem mudar o conceito anatomopatológico de PIL pela criobiópsia, dizendo, se você achar foco fibroblástico e a doença é heterogênea, por exemplo, não precisa me mostrar que ela está distribuída na periferia, porque eu não vou ver isso. Mas se eu não tiver outros achados que surgiram outra doença, tiver foco fibroblástico, tiver uma doença heterogênea com alvéolos normais e alvéolos comprometidos, né, podemos chamar isso de padrão PIL. Ok.
enfim, isso poderia ajudar nos dois sentidos nesse caso, né? Então, acho que eu indicaria, sem dúvida, uma biópsia, uma criobiópsia. Claro que esse caso é mais antigo, né? Mas hoje a gente indicaria uma criobiópsia, sem dúvida. Ou para a realidade do Brasil, né, doutor Pereira, em que a maior parte não tem acesso à criobiópsia, né, que fica sempre aquela situação em que é mais difícil a gente ter acesso ao tipo do procedimento. E aí eu pergunto aqui, como o doutor Caral, a doutora Jaquelina... Eu ia só salientar que tinha pergunta. A doutora Jaquelina aqui está perguntando a respeito da exacerbação, né, com relação ao paciente que faz biópsia pulmonar cirúrgica e evolui com exacerbação. Eu lembro até o caso da doutora Jaquelina da UTI, que evoluiu com exacerbação aguda importante depois de fazer uma biópsia, que foi bem traumático, assim, na época. Então, ela pergunta se existe algum marcador preditivo para que a gente possa imaginar que tal paciente poderia ter uma chance maior de evoluir com exacerbação aguda durante esse procedimento ou não? Existe algum marcador, alguma forma, algum paciente que a gente já deveria prever que tem maior chance de evoluir com essa exacerbação, doutor Caral? Sem dúvida, a biópsia cirúrgica e também a criobiópsia, né, que pelo mesmo motivo pode desencadear exacerbações, né, ela deve ser evitada em doentes mais graves, né, com função pulmonar mais debilitada, assim, uma difusão abaixo de 30%. Nos idosos, então acima de 75 anos, é bastante complicado submeter a uma biópsia cirúrgica. Uma avaliação cardíaca bem feita, né, inclusive com uma avaliação de risco coronariano, que é um dos fatores que complicam a biópsia cirúrgica, principalmente, mas também a criobiópsia. Então, deve ser evitado nas situações um procedimento cirúrgico e mesmo broncoscópico, pelo risco de exacerbação. E só queria acrescentar uma coisa também em relação à indicação de criobiópsia, de aumentar a chance de encontrar indícios de hipersensibilidade. Um outro motivo é que o diagnóstico de fibrose idiopática nós já temos, né? Então, a vantagem da CRIO seria encontrar na região centro-lobular um aspecto diferente daquele da região subpleural, que pela tomografia tem todos os sinais de uma doença fibrosante. Doutor Pereira, quer comentar alguma coisa? Levantou a mão. Você está com o microfone desligado, doutor Pereira. Só lembrando, né, Ronaldo, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, né, mas tem que lembrar sempre de orientar o pessoal da cirurgia, o anestesista principalmente, né. Eu tive caso já de paciente que teve exacerbação de uma doença terciária com biópsia cirúrgica, que depois a gente foi ver, o paciente recebeu 20 minutos de oxigênio a 100%, né, no início do procedimento. Então, aquela história de usar a estratégia protetora, né, não usar altas frações inspiradas de oxigênio, né, e pressões de ventilação mecânica muito elevadas, né. Os japoneses, eles usam a KL6, né, como indicativo de maior risco de exacerbação. A gente não tem no Brasil, né, então a gente sempre faz essa cartinha para o anestesista para ver se ele procura não lesar o pulmão. Diga, Ronaldo. Além desses cuidados, também evitar sobrecarga de volume, né, que é um outro fator que eventualmente em cirurgias deixa o sorão aberto lá e isso pode facilitar a lesão, né, junto com uma ventilação inadequada.
Exatamente, e principalmente, acho que o ponto mais importante é não fazer vigência de um momento de exacerbação, né, para tentar se chegar a um diagnóstico do que é que o paciente tem. Esse é o momento que justamente deve ser evitado, né, no qual o paciente está em exacerbação. Acho que isso é um ponto importante. E aí até, doutor Pereira, eu devolvo a pergunta também, já que o senhor falou com relação a CRIO, com relação à biópsia transbrônquica, que a Raquel está perguntando, né, com relação à biópsia transbrônquica, que a princípio, em geral, nos fornece pouco substrato, né, em respeito às doenças pulmonares intersticiais. O que o senhor comenta a respeito disso? E já perguntando com relação ao Envisia, se existe uma condição da gente fazer essa análise, né, como foi publicado aí pela equipe do Dr. Richeld em relação a essa análise da biópsia transbrônquica genômica, se isso existe na prática, quão factível isso seria, né? Se quiser comentar um pouquinho. Em relação à biópsia transbrônquica, aí eu concordo com o guideline da ATS, que na possibilidade de pH a gente deve ou fazer CRIO, né, ou fazer biópsia cirúrgica, enfim, mas não fazer a biópsia transbrônquica. Eu acho que o rendimento não é tão alto assim, né, na biópsia transbrônquica, já que os fragmentos são pequenos e assim por diante. Né. Em relação à Envisia, né, que é você detectar um RNA, né, na biópsia transbrônquica, no tecido, né, ela te dá um resultado dicotômico, né, é padrão PIL ou não é padrão PIL. Então, mostrando que quando você tem esse teste genômico, né, você tem uma alta especificidade para PIL, quer dizer, quando ele dá positivo, a sensibilidade é em torno de 70%, 80%, mas a especificidade é alta. Mas no Brasil a gente não tem, provavelmente não contaremos com esse teste, pelo que a gente andou conversando por aí, esse teste não vai ser disponibilizado ou não vai ser disponível para nós por enquanto. Perfeito, obrigada. Eu vou passar então para você, Raquel, para você dar seguimento para ver o que vocês fizeram aí. Peraí, só um pouquinho. Aí. Você passa o próximo slide para mim? É isso. Então, como a gente discutiu, dentro do padrão tomográfico, que na época era PIL possível, hoje seria o PIL provável, mas essa história de exposição prévia, na época a gente não tinha ainda a criobiópsia na rotina, a gente então optou para a biópsia pulmonar cirúrgica. Pode passar? E aí a gente coloca aqui uma cola do patologista, né, mas existia esse comprometimento periférico, né, cara, da fibrose, pode passar. Essa fibrose mais subpleural, onde está o asterisco, é um foco fibroblástico característico. Pode passar. A fibrose subpleural ela continua em toda a amostra e essa relação do pulmão adjacente próximo do normal, né, que chamava aquela alteração como se fosse coxa de retalho, né, o pulmão normal com um pulmão comprometido pela fibrose, que é bem característico da pneumonia intersticial usual. Pode passar? Então, tinha essa fibrose com desarranjo da arquitetura, né, do pulmão, e a presença também, além do foco fibroblástico, de favelamento, que são também esses pontos de asterisco. Mais outro foco, pode passar? Mais outro foco fibroblástico, e pode passar. Mais favelamento, essa esclerose vascular intensa, mostrando uma fibrose importante. Pode passar? Fibrose subpleural, com desarranjo arquitetural, favelamento discreto, infiltrado, inflamatório, linfocitório. Quase, bem dizer, nenhum. Pode passar? A mesma coisa acontecendo, pode passar. Então, ficou como um diagnóstico mesmo da pneumonia intersticial usual, caracterizado aí por favelamento, foco fibroblástico, essa fibrose subpleural, ladeado aí de pulmão normal. E o mais importante dessa biópsia, que é aquilo que a gente queria saber, é que não tinha nenhum achado histológico específico para pneumonia de hipersensibilidade. Lembrando que a pneumonia de hipersensibilidade, ela também pode dar um padrão de pneumonia intersticial usual, mas vai ter alguns achados, né? Às vezes presença de célula gigante, esse infiltrado linfotransmucitário mais intenso,
metaplasia, outros achados, não tinha nenhum achado comemorativo de pneumonia de hipersensibilidade. Então, ficou mesmo como uma fibrose pulmonar idiopática dentro do contexto do que nós fomos discutindo, né? Pode passar? Esse paciente, então, recebeu o diagnóstico de FIP e, na época, a gente estava selecionando os pacientes para fazer o que a gente chamava de acesso expandido aqui no Brasil do Nintedanib. É um trabalho que fez um braço aqui no Brasil no intuito de saber a segurança, se aí existia ou não um evento adverso a mais que não tinha sido publicado nos tratos. Então, ele tem uso da medicação há 5 anos e 9 meses, mais ou menos desde no dia 12/9 de 2015, teve como evento colateral diarreia, inicialmente de 2 a 3 episódios semanais, com progressão para episódios diários, controlados com loperamida, em associação no Nintedanib, ele tomava um Nintedanib junto com loperamida nos primeiros 9 meses. E atualmente ele usa só a loperamida só se necessário, essa diarreia melhorou. E no primeiro ano ele emagreceu em torno de 5 quilos. Pode passar? E agora eu Perfeito, então. E agora eu passo para o Dr. Kairala, né? A respeito da questão do tratamento, Dr. Kairala. Aqui colocado o objetivo. Existe sempre aquela discussão com relação ao melhor timing para se iniciar o tratamento, né? Em sabendo que a fibrose pulmonar idiopática é uma doença que essencialmente é sempre progressiva, como que fica aí no seu caso a indicação do tratamento? A gente deve fazer sempre que é feito o diagnóstico, ou a gente deve esperar que tenham parâmetros, digamos assim, como até nos próprios trials, principalmente da pirfenidona, né, em que linkou um padrão, algum grau de comprometimento da função pulmonar através da CVF. Como que fica a tua indicação do início do tratamento nesses casos em que a gente faz o diagnóstico e que para esse paciente a função pulmonar é relativamente preservada, inicia-se ou não inicia-se o tratamento? Essa é a discussão que sempre se coloca nos casos, né? E no dia a dia a gente vivencia bastante isso. Quando você explica, o fundamental é explicar para o paciente qual a perspectiva da doença, qual a perspectiva do tratamento, como que ele influencia a evolução da doença, efeitos colaterais, porque, especialmente nesse caso, nós comentamos no início, ele tem uma espirometria normal, mas provavelmente uma espirometria em queda, junto com uma difusão reduzida e uma dessaturação no esforço. Ele tem os comemorativos juntando com a evolução clínica, a tomografia de uma doença em progressão e fibrosante, que ficou bem claro pela patologia. Então, nesse caso específico, está bem fácil de indicar a medicação. A dúvida principal é naqueles casos de um achado esporádico numa tomografia de screening, né, de um padrão sugestivo de fibrose pulmonar idiopática, no indivíduo assintomático com uma função pulmonar e assintomático na função normal. Nessa situação, eventualmente, a gente pode fazer um acompanhamento mais precoce, né? Mais frequente, ver uma curva de evolução, sempre sabendo o risco que é uma doença que pode evoluir com exacerbações no meio do caminho. Então, a princípio, em termos gerais, uma doença que tem um tratamento definido. Nós podemos discutir a eficácia, né, ou a intensidade
desse resultado, mas, de qualquer forma, ele diminui a progressão da doença, na maioria dos casos, pelo menos, e estaria indicado sempre que tiver o diagnóstico. Habitualmente, nesses casos assintomáticos com um achado, nós temos uma tendência em observar um período e, de qualquer forma, sempre já no início, quando o diagnóstico, já discutir essa possibilidade em algum momento. Perfeito, Carol. E a gente vê, inclusive, que existem questões, por exemplo, quando a gente vê o guideline britânico, no qual eles colocam, né, uma taxa, a princípio, uma função pulmonar específica, a partir só dessa, quando o paciente se enquadra nisso, que ele seria atendido, vamos dizer assim, com a medicação sendo fornecida pelo governo, vamos dizer assim, né. Então, eu queria perguntar para o Dr. Pereira qual que seria a sua opinião nesse contexto, principalmente desse paciente que o Dr. Carala comentou, em que o paciente é muito oligosintomático. Hoje a gente vê muitos pacientes que vêm com tomografias, às vezes feitas por outras razões, e que fazem o diagnóstico de uma doença intersticial muito incipiente, às vezes com padrão indeterminado, e que, primeiro, se a gente indicaria a biópsia nesse caso do paciente quase assintomático com função normal, e segundo, até como o doutor Alano está perguntando, né, uma das sugestões do Carala seria fazer o segmento, além da tomo, da Espiro, do teste de caminhada, para esse segmento, se você usaria marcadores séricos, aqui ele está colocando como os monócitos, né, que foram descritos, o alfa-fetoproteína, ele está descrevendo aqui na pergunta. Eu concordo, sim, com o que o Carala discorreu, né? Eu acho que a gente está vivendo uma realidade hoje, né, dessas lesões intersticiais mínimas, né? Principalmente quando o indivíduo tem história familiar, a gente começa a ver tomografia de familiares e aí começa a achar lesões muito discretas, articulares supriorais, né, e não uma prova de função absolutamente normal, incluindo com difusão, coisa que a gente não via, ou não vê na doença clínica habitualmente, né? Então, claro, né, existe um grupo que acha que deve se tratar, feito qualquer diagnóstico, né, de fibrose pulmonar idiopática, e existe também esses doentes que a gente pode observar de perto, porque realmente vamos lembrar que essas drogas não são muito simples de manipular, né, de utilizar. Tem muitos efeitos colaterais, o paciente acaba tendo que acreditar que ele vai fazer um tratamento, às vezes com efeitos colaterais, para ganhar alguma coisa lá no futuro, né? Então realmente é uma decisão muitas vezes complicada, concordo. Em relação ao que foi levantado aí, deve ter alguém que é fã do Kreuter, né, que publicou aquele trabalho de monócitos, né, na fibrose pulmonar idiopática, que seria um indicativo de aumento de monócitos, indicativo de má evolução. Eu tenho uma notícia para vocês. Ele mostrou um trabalho no Congresso Europeu semana passada que isso não se confirmou. Houve muita sobreposição dos pacientes que tiveram doença fibrótica progressiva nos monócitos. Então, a conclusão é que aguardamos mais estudos para tirar uma conclusão. A conclusão é que não há conclusão, né, doutor Pereira? Um biomarcador, por enquanto, a gente não tem de progressão, infelizmente. A gente tenta achar e tá difícil, né, da gente conseguir achar um biomarcador. Pode falar, doutor Carala, eu já vou te mandar uma pergunta também, já se não, só para complementar, nesses doentes com doença bem incipiente, uma coisa que nós costumamos fazer é orientá-los para evitar fatores que podem piorar a evolução, né? Evitar principalmente exposições que podem estar aí de alguma forma desencadeando o processo. Exatamente, como foi o caso do paciente da Raquel, né, que foi orientado a afastar da exposição. Exato. Mesmo antes da gente ter esse diagnóstico definitivo. E eu te pergunto já, doutor Carala, também sobre o que tem de novo sobre exacerbação aguda na fibrose idiopática. Tem alguma coisa nova?
algum tratamento que a gente possa fazer. Eu acho que é uma dúvida recorrente, primeiro, se existe o papel dos corticoides, né, nesses pacientes, e segundo, com relação aos antifibróticos, devemos suspender naqueles pacientes que já estão usando ou não, ou a gente mantém durante a exacerbação. A exacerbação da fibrose idiopática é um quadro dramático, né, que infelizmente nos casos mais intensos, né, a sobrevida é bastante limitada, né, e mesmo os que sobrevivem têm uma perspectiva a médio prazo ruim. O corticoide persiste como uma droga aí de primeira linha nessa situação, mas sem uma definição clara do benefício, da dose, etc. Então, vai muito da experiência de cada grupo, né? Mas eventualmente nós observamos uma resposta bastante significativa com o corticoide. Em alguns casos, em outros casos, principalmente naqueles doentes já com uma doença mais avançada, a resposta costuma ser pior. A tendência é manter o antifibrótico durante a exacerbação, né? Pensando no modo de ação dele e na patogenia da exacerbação, que você tem um aumento da quantidade de fibroblastos produzindo tecido fibrótico, né? Há uma lógica em se manter o antifibrótico nessa situação. Perfeito. Eu vou dar seguimento aqui ao caso, devido à hora, e a gente vai deixar para o finalzinho algumas perguntas que ficarem ainda para responder. Eu passo para a Raquel, então, para continuar, Raquel. Então, a gente vai só lembrar, então, que no mesmo número do New England de 2014, foi publicado os estudos de fase 3 das duas drogas que são considerados antifibróticos, né? O Impulse, os dois trabalhos de Impulse em relação ao nintedanib e o Ascend em relação à pirfenidona. Volta um pouquinho, Caio. E, assim, são trabalhos muito parecidos, a eficácia das medicações, elas só têm uma diferença em relação aos eventos adversos. A gente chama a atenção que essas publicações mudou o rumo da história da fibrose pulmonar idiopática, principalmente com o estudo e o conhecimento da patogenia, que antes era feito trabalhos com imunossupressores, corticóides, e isso ficou para trás, né? Hoje não se prescreve mais nada disso para fibrose pulmonar idiopática. Pode passar? E aí, o que é o objetivo do tratamento? Nenhum dos tratamentos leva à cura, o objetivo vai ser retardar um pouco a queda da CVF nos pacientes que têm fibrose pulmonar idiopática. Então, eu coloquei esse quadro aqui que eu acho bastante ilustrativo. Aqui em preto a gente tem como que essa queda da CVF acontece no pulmão normal, em torno de 2%, um pulmão que não está com fibrose pulmonar idiopática, que não está usando medicamentos, seria em torno de 10%, e os antifibróticos conseguem fazer permanecer essa queda em torno de 5%. Pode passar? E quais são os principais eventos adversos? Eles toleram bem os antifibróticos? A gente vai passar já essa pergunta por causa da hora. E a gente vê que, igual já foi comentado aí, não são drogas fáceis de administrar, a gente lembra que a gente está lidando com um paciente idoso, né, que é o perfil da fibrose pulmonar idiopática, que já tem uma certa fragilidade. Mas o que há de mais comum em relação à pirfenidona é a náusea e o rush, que às vezes esse rush ele não é evitado só com a proteção solar, que dá fotossensibilidade, né, e que usar protetor às vezes não melhora, e isso talvez seja o caso de o paciente que desenvolve o rush, tem que ser suspensa a pirfenidona. Em relação ao nintedanib, o mais comum é a náusea também, mas principalmente a diarreia, que dá em torno aí de 62% dos pacientes que usaram o remédio. Pode passar?
E a gente sempre lembra, tem até uma pergunta aí nas questões, se o paciente evolui pior, mesmo com antifibrótico, a gente não suspende por isso. Existem trabalhos colocando que se há uma queda mais de 10% nos primeiros 6 meses, isso não é preditivo de que vai haver queda posteriormente. O que a gente realmente suspende ou troca o remédio é com a não tolerância do evento adverso. E a gente percebe, às vezes, que o nintedanib tem mais essa descontinuação do tratamento em relação ao evento adverso do que a pirfenidona. Sugere que a pirfenidona talvez seja melhor tolerada. Pode passar? E a eficácia dos antifibróticos, ela é mantida a longo prazo, né? Isso também foi comentado. A gente tem os trabalhos tanto em relação à pirfenidona quanto o próximo, o estudo do RECAP e a próximo, pode passar? E o Impulsizon, os dois trabalhos mostraram que seguindo os pacientes que estavam em grupo placebo e colocando eles para tomar a droga, nenhum evento adverso novo apareceu e a eficácia, a efetividade da medicação permanecia ainda por mais 2 anos. Pode passar? E aí a gente tem o nosso paciente, que ele começou, então, em 2015 com o nintedanib, e esse é o quadro funcional dele. Não sei se depois vocês querem fazer algum comentário. Aqui em 2020 ele não chegou a realizar a função pulmonar por causa da pandemia, mas a gente vê que ele vem caindo progressivamente a CVF, a princípio estabilizou por um tempo, mas no último ano vem caindo, né? Mas ainda está em torno de 56%. A difusão acontecendo da mesma forma, né? Agora a difusão já está com uma queda mais acentuada, né? Mas ainda permanece normoglicêmico em repouso e não tem queixa muito específica. A tosse, que era um sintoma que o incomodava muito, ele acha que nos últimos tempos passou a piorar, tinha estabilizado, agora passou a piorar, e passa para frente um pouquinho, tá? E a gente tem a tomografia aí nesses intervalos de 6 anos, né? E a gente vê que houve uma progressão, agora já pode considerar às vezes que tem o favelamento, mas a função pulmonar realmente tem perdido. Tem perdido, mas a gente fica questionando, será que se não tivesse usando o antifibrótico, não teria progredido mais, né? E a gente vem essa pergunta. E essa pergunta pode ser levantada aí para o pessoal, né? Perfeito. Doutor Pereira, você quer comentar alguma coisa sobre a respeito do tratamento, por exemplo? Será que em vigência do nintedanib, por exemplo, como foi esse paciente, né, veio perdendo função pulmonar, teria momento da gente talvez associar a pirfenidona nesse contexto? Quando que existe essa possibilidade, né? A gente, quando que estaria indicado a associação das duas medicações, uma vez que pouco que a gente tem aí a respeito da associação mostrou que aparentemente parece segura, né, a associação dessas duas medicações. Quando que estaria indicado a associação? Quando o doente declina, você poderia considerar a associação ou a troca para o outro antifibrótico. Como a Raquel comentou, também pode-se manter o antifibrótico, porque aquele trabalho do Steve Nater mostrou que mesmo aqueles que declinaram mais que 10%, né, quando a gente continua o antifibrótico, eles declinam menos do que em relação àqueles que suspendem, né. Então, poderia ser feita essas 3 estratégias, associar, mudar ou manter, né. A gente tem doentes dos 3 tipos aí, realmente não existem estudos muito controlados para a gente ter uma decisão definitiva. Essa pergunta realmente é uma pergunta muito interessante, com o surgimento dos registros em vários países, né, da Europa, Austrália, Japão, etc. O que a gente está vendo, todo mundo fala hoje, né, que o bordão é o seguinte: em média a sobrevida aumentou 2 anos com o tratamento dos antifibróticos, né? Então hoje a gente já tem um número mais claro, né, para afirmar isso. Então existe uma mudança de sobrevida, que é claro que não é uma coisa espetacular, mas é muito melhor do que nós tínhamos antes. Perfeito, eu vou passar aqui, Raquel, a gente volta no finalmente aí só para encerrar depois, Raquel, pode terminar.
Isso que o doutor Pereira comentou, né, que depois dos trials clínicos vieram os estudos de registro, que tem mais de 27 estudos de registro já em vários países. Aqui eu apresentei o primeiro publicado, que era o registro australiano, e o último, que é o registro coreano. E esses estudos de registro, eles conseguem um N maior, né, porque não são tão rigorosos como os pacientes que entram em trials clínicos, né. Então, com uma amostra maior, né, aqui em torno de 700 pacientes, aqui em torno de 690, a gente vê que realmente isso acontece, esses 2 anos a mais de sobrevida aconteceu. A impressão é mesmo que os antifibróticos vieram para mudar a história da fibrose pulmonar idiopática, né? O curso clínico. Não é uma coisa tão boa, mas se a gente for pensar que as drogas, por exemplo, para câncer, né, prorrogam a sobrevida em torno de 6 meses, a gente está ganhando aí vida com os pacientes, né? Isso ainda pode se perpetuar para frente, né? A gente não sabe. Pode seguir. Perfeito. E até, para fechar, uma das perguntas foi a questão da melhora dos sintomas, né, sintomas clínicos. Isso, em geral, a gente não vê na prática, especificamente por causa da medicação propriamente dita. Em geral, a melhora do sintoma não é algo que a gente espera especificamente para esse paciente, porém existem alguns tratamentos não farmacológicos que poderiam atuar especificamente no sintoma da dispneia, por exemplo, que é o mais importante. E aqui eu só trago uma meta-análise recente aí com relação à dispneia, mostrando que em mais de 1.600 estudos que foram avaliados aqui, existe uma tendência forte aí para a utilização da reabilitação e para melhora nesses pacientes em termos de dispneia, e que quando a gente compara os grupos que trataram e os grupos antes e depois do tratamento, a gente vê que existe uma mudança importante aí com relação a esse sintoma tão significativo, né, que talvez junto com a tosse sejam os mais importantes. E até por fim, com relação à questão da realidade no mundo do Covid, em que ir até uma clínica de reabilitação muitas vezes pode ser difícil. Então, existem vários estudos mostrando a respeito de plataformas online para orientar e explicar aos pacientes como fazer a reabilitação domiciliar, tudo isso com dispositivos, com oxímetro, com step, às vezes, para que esse paciente consiga fazer pelo menos uma parte desse treinamento domiciliar, com resultados aí bastante promissores. Principalmente, esse estudo foi de doenças pulmonares crônicas, e que a maior parte deles tinha um enfoque para DPOC, mas quando a gente pensa no paciente com doença intersticial, principalmente fibrose idiopática, que são pacientes idosos e que têm muitas vezes dificuldade para sair, para se locomover de casa, né? Eu chego ao último slide aqui, perguntando se alguém quer comentar mais alguma coisa, se o doutor Caral, o doutor Pereira, a Raquel querem comentar alguma coisa, e até a resposta para o doutor Cansado a respeito até do que a gente vai fazer em termos de comissão, né, do interstício sobre a implementação dessas medicações. A gente está trabalhando em protocolos para essas doenças, não só fibrose idiopática na reanálise deles, mas para as doenças do tecido conjuntivo, para as doenças progressivas. A ideia é que a gente tenha isso até o final do ano, para estar levantando de novo, né, essa bola e definir, implementar finalmente essas medicações. Então, eu abro a palavra final aí para o doutor Perala fazer as considerações, depois o doutor Pereira e, por fim, a Raquel, para a gente encerrar. Carol, acho que você está com o microfone desligado. Desligou de novo. Desligou de novo. Desligou. Está uma briga aqui. Não, acho que foram pontos importantes aí, ressaltando a importância do diagnóstico diferencial, das opções de tratamento que nós temos, né, e das dificuldades no manejo dessas drogas, né? Então, não é um remédio que você prescreve e fala, passa na farmácia e compra. Precisa ter uma boa conversa em relação aos efeitos colaterais, a como preveni-los, e um contato próximo, fazer um controle da parte hepática, e, em geral, se pode ter
alguma reação com as duas drogas, né? Então, um doente precisa estar bem próximo, porque o efeito colateral pode ser controlado, e tendo essa conversa antes e um acompanhamento de perto, vai diminuir a chance do abandono do tratamento. Principalmente nos primeiros 2 meses, até ter uma adaptação ao uso. Obrigada, doutor Pereira. Quer Obrigado, comentar? aí, As foi um considerações prazer. finais. Obrigada, doutor Cairala. Doutor Pereira, quer comentar? Não, só quero agradecer pelo convite, a honra de estar discutindo esse tema tão interessante. Eu não sabia que o dia da fibrose pulmonar-idiopática é 7 de setembro, né? Que coincidiu com a data infeliz, né? Mas está tudo bem, né? Obrigado pelo convite. Raquel, você quer comentar, fazer suas considerações finais? Então, eu acho que assim, o tempo acaba que é curto, né? Há um amplo leque de questões para ser discutida, mas assim, apesar dos eventos adversos, da dificuldade de monitorização, de cuidado, isso que o Ronaldo falou é muito importante. Você tem esse tete-a-tete com o doente, faz toda a diferença, né? Mas eu sou otimista mesmo em relação aos antifibróticos, que a gente vê que os pacientes têm evoluído, têm sobrevivido, vamos dizer assim, né? É claro que um ou outro, dentro da gravidade do quadro, faz o caso de exacerbação e vai a óbito, mas a maioria aguenta. Karen, outra coisa, é só ressaltar para o pessoal que depois essas questões não respondidas, elas vão para o seu e-mail e você pode responder via e-mail, né? Eu tive essa experiência com os outros eventos. Então, eu também agradeço, muito obrigada pela companhia de todos. Até uma próxima. Raquel, muito obrigada, doutor Pereira, muito obrigada, doutor Cairala, pela presença aqui. A gente sempre imagina que não vai ter mais novidade de fibrose idiopática, mas sempre tem novidade, sempre tem dúvida, né? Algo que a gente poderia ficar discutindo aqui um tempão. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu lembro que vai ficar gravada essa discussão, essa aula na plataforma da sociedade, para quem eventualmente, às vezes, perdeu o início, enfim, vai estar gravado lá. E sempre deixo em mente que, apesar de ser uma doença rara, a gente deve levar bastante em consideração uma doença muito grave. Então, a gente tem que saber reconhecer, saber tratar e saber acompanhar esses pacientes. Obrigada a todos, uma ótima noite a todos.